Boa noite. Hoje nós estamos renovando aqui a apresentação do programa Acerto de Contas. Estamos recebendo aqui o Dr. Márcio, que vai fazer parte agora, vai ser o novo integrante do nosso programa Acerto de Contas. Sem falar do meu amigo aqui, o Rebouça, que nós já somos contemporâneos de TV, né, Rebouça? Exato. E hoje o programa está muito polêmico. Esse novo lockdown aí, hein? Como é que vai ficar? É uma espécie de lockdown? Como é que é esse lance aí? É metade lockdown, metade não. O negócio está confuso. E as barreiras, todo mundo parado nas barreiras. E também vamos falar, se você arrumou uma namorada nova e fica mais tempo com ela em casa, fez o contrato para não ter problema amanhã. Tanto para você mulher, tanto para você homem. Tem que procurar um jurídico, não é isso, Rebouça? Fazer um contratinho lá para dizer, ó, você é minha namorada, eu sou seu namorado, nós não temos interesse nenhum na parte financeira um do outro. Vai nessa. E vamos também falar da vacina. Se você não tomar essa vacina, você pode perder seu emprego? Você vai ficar sem emprego? Estranho isso. Justa causa. Justa causa. Vacina. Eu até concordo até um determinado ponto, mas né, eu acho que isso é um debate mais que nós devemos alongar e de forma democrática chegar num denominador comum, né? Porque tem muitas pessoas por questão às vezes religiosa, por questão íntimas, não querem tomar vacina. Então eu vou começar o debate aqui, logo nesse primeiro bloco, falando dessa questão do semi-lockdown. Então eu vou começar com a opinião aqui do Dr. Márcio. Como é que o senhor está vendo esse novo lockdown, esse semi-lockdown, eu diria? Dr. Márcio, boa noite. Boa noite. E um prazer recebê-lo aqui para... É um prazer estar aqui no programa como agora participante, né, do quadro, né, das programações desse programa. Mas eu queria falar sobre esse semi-lockdown. Gente, até que ponto é viável algumas atitudes que estão sendo tomadas pelo governo estadual e pela prefeitura? Nós temos que debater isso aqui. Como isso vai interferir na economia do estado, na economia do município, como as coisas estão acontecendo, o nível de desemprego também que vai trazer esse semi-lockdown e todos esses decretos que têm acontecido um atrás do outro. Eu acho que são muitas coisas ao mesmo tempo, é muita informação para o cidadão fortalezense, para o cidadão cearense, e a gente tem que perceber, tudo bem, há uma pandemia, há uma situação difícil, a saúde, os hospitais estão aí comprovando já um nível alto de pessoas internadas, mas até que ponto isso deve interferir na nossa economia, Marcelo? Eu acho tudo muito confuso. Eu acho que não existe um debate... Um equilíbrio, né? Não, se instala, olha, a partir de tal dia vai ter isso. Não é um debate, porque veja bem, vejamos o seguinte, pode se acumular nas rodoviárias, nos pontos de ônibus, nos coletivos, 40, 45 pessoas. Mas eu não posso pegar a minha namorada, o meu filho e comer uma pizza. Eu não posso pegar a minha família, os meus filhos e ir até a praia. Ou seja, eu posso até 3 horas da tarde. Por que até 3 horas da tarde? Rebouças, fala um pouco sobre isso. Não tem nenhuma base científica, né? Pronto, vou pegar o gancho do que o nosso novo colega de programa, né, o Márcio Monteiro, acabou de falar. Não tem base científica. É zero. E não entra na cabeça de qualquer pessoa que tem o menor raciocínio lógico. Quer dizer que o coronavírus tem horário para chegar nos locais, né? 3 horas da tarde agora, o novo decreto, agora nós estamos no carnaval, né? Nós estamos gravando aqui hoje, segunda-feira, o programa vai ao ar na terça, então está bem atual. É o carnaval e o decreto é o seguinte, vou tomar como exemplo aqui barraca de praia, até 3 horas, 3 horas fecha. Vá numa barraca de praia às 3h30, para você ver se não está lotado. Sabe por quê? Porque quando a fiscalização chega lá, tem fiscalização? Tem. Mas esse decreto não é contra o coronavírus, não, é contra o emprego, é contra a geração de renda, é contra o pai de família ganhar o sustento da sua família. Sabe o que é que a fiscalização faz quando chega numa barraca de praia? Ela vai direto no sistema da barraca de praia, porque é tudo informatizado.
vai no sistema para ver se não tem alguma conta em aberto ou se as contas foram encerradas. As contas estão encerradas, então está tudo bem, mas as pessoas estão na praia. Não tem como eles quererem proibir as pessoas de estarem ao ar livre. Eu vi uma médica, eu não me lembro se ela era chinesa ou japonesa, mas eu vi uma médica numa dessas lives durante aqueles 4 meses absurdos que quebraram a economia do Estado e do Brasil. Uma médica dizendo que o que vai nos salvar é o ar livre. É respirar ao ar livre, e não tem lugar com mais ar livre do que a praia, com aquele iodo que vem do mar, que é remédio para o pulmão. Então fica somente querer entender para que serve esse decreto. Porque o que ele faz nós sabemos. Ele não evita coronavírus, ele extermina empregos. Eu estava até brincando, Marcelo, não sei nem se dá para dizer brincar, porque é um tema tão sério. Eu estava chamando o governador do estado do Ceará de T800. T800, o que significa isso? Para quem assistiu aquele filme Exterminador do Futuro, é o nome do exterminador que vem do futuro para o passado para exterminar o pessoal para não nascer no futuro, é o T800. Então ele está exterminando o futuro do Ceará. Ele está exterminando o futuro dos empregos. Imagine o pai de família agora, tem gente nos assistindo, que talvez perdeu o emprego. Você imagina, ele fechou os parques aquáticos 100%. Parque aquático é lockdown. Né? Beach Park, quantos empregados tem um Beach Park? O Beach Park já chegou a ter 1.500 empregados em média. Quantos empregados será que o Beach Park tem hoje? Quantas centenas foram demitidas? Eu conheço um caso, não foi de agora, foi antes, bem antes do coronavírus, de uma pessoa que trabalhava no Beach Park, tinha um excelente salário na época. Você imagine, há alguns anos atrás, o cara ganhava 5 mil por mês, é um bom salário. E esse cara perdeu o emprego, não conseguiu mais achar um emprego daquela forma, entrou em depressão. Ele não se matou, mas ele infartou de depressão. Porque a questão financeira é muito séria. Ela mexe. Você vê o seu filho querendo comer e não ter o que dar. Você vê o seu filho querendo um brinquedo e não poder dar. Você querer matricular. Olha, eu conheço várias pessoas que estão entrando em crise severa, porque querem matricular os seus filhos em escolas e não têm dinheiro. Não tem filhos que estudaram em escolas boas, e hoje eles querem colocar numa escola, pelo menos com um padrão mediano, seja o que for, e não estão tendo dinheiro para matricular em nenhuma escola. Então você imagine, um exemplo que eu vinha dando do Beach Park, quantas pessoas perderam o emprego ali e estão desesperadas em casa agora, com medidas que são para exterminar o comércio, exterminar o emprego, exterminar a renda, exterminar empresários, exterminar o futuro do estado do Ceará. Porque eficácia contra o coronavírus é zero. Basta falar o que o Maciel sempre fala, os ônibus lotados com pessoas em pé, um fungando no cangote do outro, para falar um cearense aqui bem claro. Literalmente. Eu não entendo, sabe o que eu não entendo, Márcio Rebouça? É o seguinte, da onde vem esses gênios? De que lâmpada de Aladim saiu esses gênios? Porque, veja bem, para vocês aí de casa, o pessoal pode sair para trabalhar? Não pode, porque houve depois do primeiro lockdown que foi total, 100%. Absurda, né? Que eu sempre dizia aqui no programa o seguinte: nós vamos criar uma outra pandemia muito pior do que a pandemia do coronavírus. Veja bem, eu me lembro, nós discutimos aqui no programa, eles reduziram o número de ônibus. A frota. Reduziu. Quem é o gênio? De que lâmpada saiu esse gênio? Ora, se diminui, eu dizia lá atrás, se diminui a frota de ônibus, nós vamos acumular mais gente dentro daqueles ônibus. Aumenta a quantidade de passageiros. Agora resolveram aumentar. Nossa, aí saiu um outro gênio, um pouquinho mais esperto da lâmpada, esfregaram de novo lá, saiu um outro gênio, aumentar e tal. Agora eu pergunto, qual é a diferença de um cidadão pegar o ônibus para ir trabalhar de manhã, coletivo, ficar numa fila na rodoviária, no ponto de ônibus? Qual é a diferença, que é muito grande, dele estar numa praia, como disse o Rebouças, ao ar livre? Vitamina D, né? Ali tomando uma brisa, ele pode manter o distanciamento, que ali não tem 2 metros por catraca, 10, sei lá, né? ônibus, catraca, cúmulo de gente, como o Rebouças diz aqui, um cangote do outro e tal. Enfim. Qual é o problema disso, gente? A questão é, ao invés de vocês, governantes, ficarem preocupados com essas
essas questões políticas. Na verdade, para mim, isso é política, não passa de política, com essas questões políticas. Por que não vacina? Não vai atrás da vacina, numa solução prática. Nós temos aí 4, não estou discutindo aqui se funciona ou não funciona, nós temos aí 4 opções de laboratórios no mundo para comprarmos a vacina. Na verdade, temos mais de 40, essas 4 são as mais avançadas. São mais avançadas. Então, veja bem. Se é que a gente pode falar avançada, né? Eu não posso pegar a minha mulher, como eu disse na abertura do programa, eu não posso pegar meu filho, eu não posso ir ali comer uma pizza. Se eu convivo com a minha mulher dentro de casa, eu não posso ir para um restaurante e manter o distanciamento. Essa questão das 15 horas, fechar as barracas de praia. Qual é a diferença, os restaurantes, qual é a diferença de fechar esses estabelecimentos às 18 horas? Às 20, às 22. Qual é a diferença? E os shoppings que fecham 8 da noite, né? Os restaurantes de shopping 3 da tarde, quer dizer, qual é vai evitar o quê? O shopping Guatemi... Ao contrário, as pessoas vão naquele horário menor, elas vão aglomerar mais, porque elas querem ir no shopping. Então, ela vai ter mais gente para ir no horário menor. Deveria se estender o horário para que as pessoas se distribuíssem durante aquela... Na verdade, ninguém consegue ficar confinado. Claro. A sociologia fala que o homem é um ser social. Se ele não sai de casa, se ele não consegue respirar ao ar livre... Vai morrer mais gente de depressão do que de coronavírus. Vamos ser aqui um pouquinho mais práticos. Quando houve o lockdown geral, que não havia vacinação, vamos lá, então tá, a solução lockdown, tal, vamos se conscientizar, ficar em casa e tal. Mas agora temos as vacinas. Vão atrás das vacinas, vamos vacinar o povo. E outra coisa, Macieri, cadê os hospitais? Eu passei essa semana na Antônio Salles, em frente ao pronto-socorro dos acidentados. Quando começou o coronavírus, em março do ano passado, que era realmente o lockdown total, eu falei, governador, prefeito, o que está faltando para vocês? Irem lá no dono do pronto-socorro dos acidentados, ali na Antônio Salles, com 200 leitos preparados, faltando pouca coisa para implementar o funcionamento com o coronavírus. O que é que está faltando para vocês irem lá e alugarem aquele hospital e colocar para funcionar por um valor ínfimo na frente dos milhões que foram gastos para construir o hospital no PV, que já foi destruído e está lá o estádio para ser reformado, vai ser outra licitação aí com milhões. E outra coisa, renovaram o decreto aí, né, a Câmara dos Deputados do Estado do Ceará, né, por unanimidade aí, renovou o decreto de calamidade pública, que implica o quê? Compra sem licitação. É o governo podendo comprar de quem quer, aonde quer, na hora que quer, pelo preço que quer, sem comparar preço, sem saber se a empresa é idônea, para acontecer coisas do tipo que aconteceu com os respiradores, que não vamos esquecer, não, nunca, dos milhões de respiradores que a prefeitura, na época do Roberto Cláudio, comprou, e que não recebeu nada. Comprou respiradores de uma empresa que vendia material para escritório e não recebeu nada e perdeu o dinheiro. É isso que acontece. Márcio, sem falar o seguinte, tudo isto é muito grave. Aí você vê as ações do governo, ações de forma abrupta, ações sem interesse nenhum naquelas pessoas, nos empresários que trabalham, que precisam do seu emprego. Que tomam os cuidados referente ao coronavírus, eles fazem controle de temperatura, exato, máscara, álcool. Exato. Outra coisa, os hospitais de campanha que foram construídos poderia ser um legado de vocês, governantes. Que poderia aumentar a capacidade das UPAs, os leitos poderiam estar lá até hoje. Da onde saiu esse gênio? De qual lâmpada que foi fazer hospital em campo de futebol? Pelo amor de Deus, está faltando. Eu sempre digo aqui no programa, eu digo para os meus amigos aqui o seguinte: o intelecto, a tecnologia no mundo, no último século, aumentou muito. Você vê que nos anos 40, nós andávamos aí daquele Fordinho a manivela. Hoje não, né? Podemos ligar o carro de dentro de casa. Hoje tem um Tesla, né? Tem o Tesla, o carro que anda sozinho, enfim. Agora, intelectualmente, as pessoas diminuiu tanto, regrediu tanto, que eu não consigo entender que vocês aí de casa, que têm a capacidade de eleger as pessoas, colocam as mesmas pessoas que compraram
respirador que nunca chegou, coloca os mesmos políticos, as mesmas barbáries. Aí você para hoje numa barreira sanitária e o cara, a barreira sanitária, ela foi criada para saber aonde o cara vai. Ó, beleza. Ou se o cara mora no bairro ou não. Se ele não morar no bairro, tem que voltar, é mais ou menos isso. O que já é inconstitucional. Já é inconstitucional. Mas aí você pega uma fila de 1 quilômetro, para na barreira sanitária, o policial olha para você com aquela cara também de que não está gostando nada de fazer aquilo. Ele olha para você e diz assim, vai para onde? Você olha para ele assim, vou para minha casa. Ah, então tá bom, pode ir. O que é isso? Agora, evitar, eu quero falar o seguinte, eu acho que nós deveríamos ter um lockdown no seguinte, evitar festas desnecessárias, carnaval desnecessário. Sim, isso eu concordo, mas evitar eu poder ir com a minha família na praia, eu poder ir com a minha família num restaurante e visitar uma mãe em Pacajus, em Calcaia, qual o problema? Em Fortaleza. Qual o problema disso? O direito de ir e vir, ele está sendo... Não, mas não é nem isso, mano. Não é nem isso, mas eu entendo. Mas eu entendo. Mas assim, essas barreiras. Elas aglomeram. Eu vi uma foto de mais de 40 motos, uma do lado da outra, paradas numa barreira sanitária por mais de meia hora. Aglomeração. O nosso produtor hoje estava vindo para cá para gravar o programa, que eu estúdio aqui no Porto das Dunas. E ele disse que da barreira o cara perguntou se o escapamento da moto dele era original ou não. Barreira sanitária para fiscalizar escapamento. Quer dizer, não saber mais nada. Tá todo mundo louco. Sexta-feira estava vindo um rapaz do Aracati. Ele deu sorte que não era eu que estava pilotando essa moto. Sexta-feira estava vindo um rapaz do Aracati me entregar um documento no meu escritório, um documento de tradução juramentada de um tradutor que tem no Aracati. Estava vindo para o meu escritório. Ele foi parado na barreira sanitária, ali na BR-116, e não deixaram ele passar. Ele teve que voltar. Agora, deixa eu só dizer uma coisa aqui rapidamente. Eu tive o testemunho de alguns amigos, conhecidos, irmãos em Cristo, que têm lanchonetes, trailers, lanchonetes e tudo. Eles me disseram, doutor, o senhor que tem como falar alguma coisa, pelo menos cobre isso. Eles chegam aqui, um carro branco, descaracterizado, uma van, e mais outro carro, um caminhão, né? E eles não sabem nem falar, eles não sabem nem chegar e dizer assim, rapaz, vamos ter que fechar, por favor, fechei. Não, eles chegam aterrorizando, eles chegam intimidando, dizendo que vão levar tudo no caminhão, as mesas, as cadeiras, como já aconteceu, uma vendedora de Guatemala conversando com ela, o pai dela com o restaurante no Messejana, levaram todas as cadeiras e mesas do rapaz, e ela me disse que ele preferiu comprar outras, do que ir pagar a multa, a diária lá das cadeiras retidas, que era mais caro. Estão fazendo terrorismo. Eu nunca vi, eu estava lanchando numa lanchonete, e agora, semana passada, ao ar livre, e eu vi, ninguém me contou não, encostar uma viatura da Polícia Militar e ir intimidar o proprietário. Está entendendo? Cidadão trabalhando com medo da polícia. Onde é que já se viu isso? Policiais militares do estado do Ceará, vocês são pessoas que são realmente guerreiras, combatem o crime, ganhando uma mixaria. Né? Eu sei que vocês, por ser militares, determinados comandos, se não fizerem, podem até ser presos. Né? Mas vamos abordar as pessoas de uma forma educada. Né? Vamos dizer, tem um decreto, infelizmente, que é a culpa do governador, a culpa não é de vocês não, mas a forma de abordar o cidadão. Porque dentro das favelas está tendo festa. Está tendo carnaval. Ontem eu vi uma postagem no Instagram, eu não sei onde era, paz, estilo Bibiribe, carro de som, multidão, e uma frase assim, duvido eles entrarem aqui para proibir. Doutor Carlos, é interessante uma coisa, o comércio informal, nós não tocamos ainda nisso. Muitas pessoas ali na Beira-Mar, por exemplo, vendedor de milho, de coco, poxa, o cara está ao ar livre. Sobrevive daquilo. Se ele não vender aquilo ali, ele vai roubar, ele vai fazer alguma coisa. Não vai roubar porque não é. Não, talvez o instinto olha, você não dele. Sabe até onde é que chega a fome. Mas você não sabe até onde é que chega o desespero do pai. Você vê um pai, um filho de 2, 3 anos em casa com fome, sem ter o que comer, inclusive o Código Penal e corta luz. É o furto famélico, né? Aquele que nem presa a pessoa deveria ser. É o famélico mesmo, aquele que o filho está realmente com fome, passando fome. Aí me diga. Eu não entendo, eu queria fazer uma pergunta. Vai fazer o quê da Eu queria fazer uma pergunta para vocês.
se vocês sabem me dizer, da onde é que saem essas ideias. Não, tô falando sério. Não, porque é o seguinte, quando eu brinco aqui, falo, alguém esfregou e saiu lá o gênio, né? Me parece que é isso. Eles dizem que é da OMS. Não, de onde sai eu lhe respondo. Não, peraí, tem uma comissão que eles sentam e discutem o assunto, peraí, vamos ver o pró, os contras, vamos tentar evitar essa paralisação. Mas não tem nenhuma em relação base, como é. Da onde vem isso aí? Eu vou lhe responder. Estou aqui aberto aqui na página do governo do estado do Ceará. Depois aí a nossa produção vai colocar aí para você ver, né? Para você ver. Coloca aqui, ó. Após reunião semanal do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus do Estado do Ceará. Então tem um comitê, certo? Chamado Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus. Quem é que a minha pergunta é o governador, com mais o secretário de saúde, mais dois aqui. Vai colocar a foto aí para você ver, você já está vendo aí a foto. A grande pergunta não é de onde vem deles. A grande pergunta é: quais são as verdadeiras intenções? Quais são os verdadeiros interesses? O que você acha, na sua opinião? Eu não posso falar, Marcelo, Não, pode eu falar não tenho assim. provas. Aqui o programa é assim. Mas eu não tenho dúvida que o ser humano... Eu estou falando para você o seguinte, eu coloquei bem, a sua opinião. Então a sua opinião é uma coisa muito individual, como a minha é, como a do Márcio é. Então eu gostaria de ouvir de você a sua opinião em relação a isso. Dinheiro. Como? Não sei. As compras sem licitação? Não sei. Não estou dizendo desonestidade. Estou dizendo a facilidade E qual em o problema de comprar. fazer uma licitação? Demora o quê? Tempo? Um dia? A licitação pode ser feita de forma muito rápida. Hoje Para que serve a licitação? Para escolher o melhor preço, menor preço e melhor qualidade. E a melhor, Não é nada. a melhor empresa? Ora, vamos fazer aqui uma licitação de urgência em uma semana. Se inscreva a empresa, mande suas cartas, aí você é por carta. A empresa manda as cartas com o preço, qual é o produto, a especificação técnica, a qualidade e o preço. Aí no dia marcado, daqui a uma semana, aí no dia marcado abre essas cartas, vê qual é o melhor, a empresa existe, tem condições de entregar, pronto, vamos comprar dela. Vocês sabem que eu tive lá me veio aqui agora. Eu fico impressionado com as coisas que acontecem. Vocês conhecem aquele restaurante lá do Eusébio? Lá na roça. Aquele restaurante tem mais de 20 anos. Essa semana eu estava na Otto Soares, eu falei, bom, eu vou almoçar lá porque aquela tem uma comidinha regional e tal, um carneirinho e tal. Eu vou lá comer um pirãozinho lá com carneiro e tal. Cheguei lá, não estava fechado com a placa de alugas. Chico Abílio, Alfredo. Eu gravei um vídeo. Peixada, eu gravei um vídeo semana passada de forma despretensiosa. Fechou tudo aí. Eu gravei um vídeo. Peixada do Meio. Tem Márcio Monteiro. Eu gravei um vídeo semana atrasada, eu acho, passada, de forma despretensiosa. Fui almoçar em Iguatemi com um advogado do meu escritório. E enquanto o advogado foi comprar a comida dele, eu notei o Bob's fechado, o Girafas fechado. Perguntei ao segurança: fechou definitivo? Definitivo. Aí eu fiz um vídeo no Instagram. Não botei em WhatsApp, botei no Instagram, no meu Instagram. Também no meu Instagram, pessoal. Eu filmei, olha. Bob's. Aí eu falei, pessoal, aqui o Iguatemi, realmente, Girafa. Vocês que sabem quem vão votar e o tanto que aguentam. Olha aqui, Bob's, é saudoso da minha época de adolescência. Eu e o Márcio nos conhecemos em Iguatemi, adolescentes, 15 anos, 16 anos. A gente tá lá no Bob's, tá entendendo? Girafas, fechado, e fechado aquele parquezinho de diversão para criança. E aí alguém baixou esse meu vídeo, porque tem programas que fazem isso, baixou esse meu vídeo do meu Instagram, e começou a passar. Eu recebi esse vídeo de uns 10 grupos. E um amigo meu que mora no Canadá disse, cara, eu já recebi esse vídeo de 2 grupos. Tá entendendo? Viralizou, porque as pessoas veem a barbárie que é, sem sentido. O dono daquele restaurante, e mais do que o dono daquela lanchonete, os empregados estão em casa hoje, tudo bem, vou receber aí um auxílio não emergencial, o auxílio seguro-desemprego, né, por um período. Mas e depois, meu irmão? Se vai fechar cada vez mais e mais. A questão não é auxílio. A questão é muito mais abrangente. A questão é geração de emprego. E R$250? A questão, o governo não tem mais nem dinheiro para pagar auxílio. R$250 foi. A questão é por que não vacinar e deixar as pessoas trabalharem, irem para a praia. E o pior, eu tive numa live semana retrasada na praia, na barraca Crocobit, na live da Batiguti, lotado, enfim, a polícia não consegue
não consegue, de forma nenhuma, tirar aquelas pessoas da praia. Sabe por quê? A população decretou Não tá o fim da mais. pandemia. Ninguém está aguentando mais. Então, eu acho que vocês governantes, deveriam se preocupar com a estratégia para a vacinação. E construir hospitais. E reforçar os que já existem. Já existem. Não fazer hospital de tenda para montar isso. Isso é palhaçada. O hospital de tenda é para índio, né? Aqui, uma piada É circo. politicamente incorreta, né? É circo. É circo, pronto, é melhor. Hospital de tenda é circo. Para índio não, que o índio merece tanto respeito quanto qualquer outro. Agora, o pronto-socorro dos acidentados na Antônio Salles, local estratégico de Fortaleza, está lá com os seus leitos, pronto para ser alugado pelo governo do estado, pela prefeitura de Fortaleza e ter um hospital, faça um hospital específico para o combate ao coronavírus ali no coração da Antônio Salles. Faça isso, governador. Faça isso, prefeito. Por que vocês não fazem? Expliquem ao povo por que vocês não fazem. Rebouça, é o seguinte, ninguém falou mais nada, né, dos respiradores, não se fala mais nada. Esse dinheiro aí já era. Perdeu o Playboy. Quem sabe quem é o Playboy que perdeu? O pagador de impostos, contribuinte. Foi 21 milhões, não foi? Acho que era 21 milhões. Mas para a gente ter tá, esse feedback, teria que o outro candidato ter ganho. O mais engraçado, sabe... Quero fazer uma pergunta rapidamente para o Só um dois. pouquinho. Por que é que os vereadores que foram eleitos, e já estamos em fevereiro, não instauraram ainda uma CPI para investigar esse dinheiro sumido dos respiradores? Por que, vereadores? Que vocês não abriram ainda uma CPI para investigar isso? Era bom nós convidar um vereador para vir para cá para nos explicar isso, né? Pelo menos uns 2 ou 3, né? Para ter uma... Deixa eu te falar. E o que foi apreendido na empresa lá em São Paulo é uma Courier da Chevrolet O carrão. e uma moto scooter. Preço no valor. E o mais interessante, está lá de troféu no estacionamento do aeroporto internacional, não sei quem mandou deixar lá, mas está lá, a Courier e a moto em cima. Quer dizer, é uma vergonha. Aí vocês também, não sei o que acontece, vocês ali de casa votam nos caras. Votam nos caras. Nos mesmos. A culpa é do Mas povo, aí, vamos lá. Sabia? Porque ela nós vamos para o segundo bloco, e nesse segundo bloco, vocês aí que estão namorando, estão firmes, estão apaixonados, né? Já fizeram o seu contrato? Como é que é essa relação de contrato de namoro? Porque tem o contrato de união estável Isso, também, não é isso? é. E tem esse tal de contrato de namoro. Isso. Então, nós vamos voltar no segundo bloco falando disso e vai fazer um contrato para namorar. Fica aí, hein, conosco, já voltamos já.